Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria, sou diretora de atendimento na agência Resolute e hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Pra Ontem. E eu tô aqui hoje com a Mônica, que é social media na agência, Olá, pessoal. com a Carol, que é redatora, Oi, galera. e com a Lu, que é responsável pelas mídias. Olá. E a gente escolheu esse nome do podcast por quê, né? Às vezes a gente não sabe se a gente tá numa agência ou numa pastelaria, né? De tanto job que chega para ontem, assim. Uma coisa que acontece muito na publicidade, nas agências em geral, e por isso que a gente escolheu esse nome. Inclusive, uma curiosidade, esse logo foi um job para ontem, porque eu mesma esqueci de pedir pro pessoal fazer, então eu tive que pedir ontem no último minuto, e olha que trabalho maravilhoso. Então já é um case de sucesso aí da nossa agência. Perfeito. Com primor. Pessoal, esse podcast, a ideia é a gente ter sempre convidados, tanto da agência, né? Hoje a gente está aqui com o elenco todo da Res, mas quanto de fora. E a gente vai ter diversos quadros também. E o primeiro quadro que a gente vai fazer hoje é os quadros dos bastidores. Nesse quadro a gente vai sempre contar um pouco aí sobre o nosso dia a dia, o que acontece aí por trás das câmeras, né? Na agência, como que funciona, vai ter algumas histórias divertidas também. E a primeira, né, história que a gente quis trazer, eu não sei se vocês sabem, mas na Resolute a gente trabalha só 4 dias por semana, né, gente? Adoro. É muito bom. Então a gente está nessa jornada, né, de 4x3 que a gente fala já há quase um ano. Em maio vai fazer um ano. E aí a gente queria contar um pouquinho sobre como que foi esse processo, né? Então eu vi no LinkedIn uma matéria de uma empresa que estava, né, com essa jornada de 4 dias por semana, explicava pouco até, né, como que funcionava, mas estava falando lá que eles estavam trabalhando dessa forma. E eu mandei lá no nosso grupinho, a gente usa o Discord para conversar ali no dia a dia, que a gente trabalha todo mundo em home office. E aí eu mandei lá, né, Carol? Foi isso mesmo. E aí eu lembro que logo que você mandou o link, eu já falei, será que a gente podia aplicar isso aqui na Pegadinha do agência? malandro. Ué, vamos ver, né? Aí essa foi uma semente, na verdade, que foi plantada, né, esse post. E aí a gente realmente começou a conversar para fazer acontecer, né? E como eu sempre identifiquei essa abertura das nossas lideranças na agência, eu já fui conversar direto com a Maria, falar, pô, né, e aí, será que não rola a gente fazer realmente dar certo aqui na agência, né? E aí ela me deu um retorno e falou, nossa, seria tudo, seria incrível, assim. E foi aí que a gente começou a colocar em prática mesmo, né? Viabilizar isso, porque assim, a gente nunca tinha feito, a gente nunca tinha visto nenhuma empresa que tivesse feito isso aqui no Brasil, né? Então foi um processo bem artesanal mesmo. A gente começou a pensar como que ia ser, como que a gente ia poder, que dia a gente ia folgar, todo mundo vai folgar no mesmo dia ou não? Não, temos que atender as demandas do cliente de segunda a sexta. Então como que a gente vai fazer, né? E aí a gente começou a pensar e aí eu lembro que a Maria falou assim pra mim, ó, então me ajuda nesse processo, conversa com o pessoal. Acho que o interessante seria a gente dividir, né, em dois turnos, digamos assim, 2 turmas. Rodízio, né? Isso, fazer um rodízio. E pra ficar uma coisa linear, ela falou assim, olha, é melhor que a gente folgue uma turma na sexta e uma turma na segunda, pra realmente para ter essa continuidade, né, pro próprio colaborador, assim, não ter uma folga no meio da semana, porque eu acho que atrapalha muito quando acontece isso. E também para a gente colocar no papel e pensar que dias da agência a gente tem mais demanda, que dia a gente tem menos, e fazer acontecer de fato, né? Sim. E acho que foi um desafio, porque como você disse, não tinha muita informação, né? A gente viu essa matéria, que tava no LinkedIn, mas era uma matéria de um site de notícia, que eu nem me lembro qual, mas Era gringo, não era nem aqui do Brasil. Não, era do Brasil. Era do Brasil? Acho que era uma empresa do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Mas assim, não tinha muita informação sobre como eles fizeram, então até eu fui falar com o contador, ninguém nem sabia o que fazer. Ai, como que vai fazer? Ninguém sabia. Então foi bem como a Carol falou, bem artesanal. E eu acho que o apoio de toda a equipe para fazer acontecer foi essencial. Hoje, às vezes, as pessoas me perguntam, nossa, mas como que vocês conseguem? Então, assim,
as pessoas que fazem isso, né? Todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. E aí, Mônica, conta um pouco pra gente como que na prática. Você folga na sexta. Folga na sexta. E, bom, na prática é muito bom, porque eu tenho um dia útil, né, que eu consigo resolver minhas coisas, que eu consigo ir em banco. Shopping vazio, gente, é tudo. Cinema vazio. Cinema vazio. Paga mais barato no Paga mais cinema. barato, exato. Então, e sem contar que o ano passado eu consegui aproveitar essa sexta para terminar minha pós, terminei minha pós muito bem, não me sobrecarreguei. Eu acho que o maior desafio é o planejamento, é a gente se organizar. Depois que a gente se organizou, que passou por um período de teste, que a gente viu realmente, de fato, dá para fazer tudo que a gente fazia em 5 dias, em 4, se organizando. E claro, né, a gente também tem um parzinho lá que a gente pode ter esse respaldo, que ele cuida quando a gente não está. Então, essa parceria acho que também é fundamental. Isso. Explicando um pouco o que a Mônica falou, quando a Carol começou a me ajudar com o processo, então ela foi conversar com toda a equipe e cada um já viu pelas suas próprias demandas qual que era o dia melhor para folgar. Ah, eu tenho mais demanda na segunda, então eu prefiro folgar na sexta e vice-versa. E aí, com isso, a gente organizou a agência em parzinhos, digamos assim, né? Então, cada pessoa tem o seu par que folga no outro dia. Então, por exemplo, eu folgo na segunda. E o Gui, que é o meu parzinho, trabalha na segunda e folga na sexta. Então, quando eu estou de folga, ele assume minhas demandas, eu deixo para ele, olha, ficou pendente isso, ele fica de olho e vice-versa também. Na quinta-feira, sempre antes dele encerrar o dia, ele me passa o que ficou pendente. Então, todo mundo tem esse parzinho, né? E acho que isso também dá um respaldo, né, eu vou deixar algumas demandas, porque às vezes a gente não consegue resolver, porque depende de cliente, mas vai ter alguém ali para auxiliar e não vai deixar a peteca cair, né? Então, acho que isso é importante. Eu queria só adicionar uma coisa nessa questão do parzinho, que, assim, no nosso caso, atualmente, né, e desde que a gente começou a trabalhar dessa forma, a sexta-feira é o dia mais corrido, porque como a gente trabalha muito com mídia, a Lu pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas como a gente trabalha muito com mídia, na sexta-feira a gente tem que entregar tudo que vai ser feito de mídia até a segunda-feira, né? Até a gente voltar a trabalhar e poder entregar tudo certinho. Então, a gente também tomou esse cuidado de colocar os profissionais que são mais sênior, que têm mais experiência, para folgar na segunda. Então, quando na segunda-feira é menos provável de dar um BO, digamos assim, né? Então, o pessoal que estava mais tempo na agência, que já conhecia melhor os processos e que tinha mais experiência para resolver qualquer bucha que aparecesse, né? Esse pessoal folga no dia que é mais tranquilo para a agência num todo. Então, acho que isso também é legal a gente trazer, porque quem está ouvindo a gente, se quiser aplicar esse tipo de coisa, tem que pensar nisso também. Tem que pensar na sua própria realidade, como isso funciona, né? No caso da Reza, a gente tem realmente uma demanda muito maior na sexta-feira, sempre foi assim. E aí, como a Carol falou, a gente fez essa divisão, mas também a gente tem profissionais sêniores que folgam na sexta, porque tem que dar uma equilibrada. Então, é isso, é o equilíbrio, né? A gente viu ali quem que teria mais entregas para fazer na sexta, mas também na segunda tem gente, né? Aliás, todos os nossos profissionais são ótimos. O momento puxa saco, mas é verdade. Se todo mundo não fosse super responsável, né, de se organizar em fazer tudo em 4 dias e de deixar as pendências anotadas, a gente não conseguiria fazer. Um outro ponto que é importante a gente já estava trabalhando em home office há um bom tempo, então a gente já tem essa cultura de se comunicar bastante, a comunicação é essencial, acho que no processo desse, né, de todo mundo se comunicar, todo mundo ficar sabendo, e tudo que a gente trabalha é online, na nuvem. Então a gente tem o nosso servidor na nuvem. Por que eu tô falando isso? Porque aí qualquer pessoa consegue acessar. A Mônica começou, tem acontecido isso, né, Mônica? A Mônica começou um roteiro de TikTok lá, mas tá faltando informação do cliente, não deu para terminar, vai precisar terminar no dia da folga dela. A outra pessoa lá vai entrar no roteiro, vai pegar quando o cliente mandar a informação e vai concluir. E a gente tem também um software que a gente usa, né, que é o Basecamp, para organizar nosso trabalho, que também fica tudo lá. Acho que isso ajuda bastante. Mas tem mais uma coisa legal da gente falar sobre a semana de 4 dias, que é quando tem feriado. Então, quando acontece
né, vai ter um feriado, sei lá, na quarta-feira, vamos supor. Qualquer dia, na verdade, né, Qualquer da dia. semana. Aí a gente combina que ninguém vai tirar folga, porque na semana do feriado, né? Então vamos supor, se o feriado for na quarta-feira, todo mundo trabalha na segunda e todo mundo trabalha na sexta. Porque a gente já tem uma semana reduzida, que a gente precisa se planejar e se organizar para poder entregar tudo. Aí, com o feriado, se tiver mais ainda uma galera tirando folga, acaba que atrapalha Sim. e a gente pode, né, Sobrecarregar preterir muito, né? o cliente e sobrecarregar as pessoas que estão trabalhando. Então, essa regra também é assim, inegociável, digamos assim, né? Então, sempre que vai ter um feriado, A folga normalmente. daquela semana é no Isso, feriado, né? isso. A agência toda folga no feriado. E aí eu mundo acho folga no legal que mesmo alguém dia. sempre lembra também. Às vezes a liderança, às vezes algum colaborador que já lembra, ó, vai ter o feriado, gente, então semana que vem todo mundo trabalha, porque a gente acaba entrando na rotina, às vezes Sim. esquece que tem feriado e tal, mas alguém sempre toma essa frente pra avisar, né? Pra lembrar o pessoal que tem que trabalhar. Outra coisa que é importante, né? Por que a gente está trazendo essas informações aqui? Porque quando a gente começou não tinha informação, então é legal disseminar isso, porque cada vez mais as empresas estão buscando essa qualidade de vida, né? É fazer um teste. Então, quando a gente começou, a gente combinou entre todo mundo, que seriam 2 ou 3 meses de teste, nem lembro mais, que seria o quê? Realmente o período de teste. Ah, a gente não deu certo, volta como era antes, não era nada definitivo. E deu muito certo, né? Inclusive, nesse período de teste, a gente não avisou os clientes. Então, por quê? A gente tinha um receio de talvez falar para o cliente e o cliente já achar pelo em ovo, né? Ai, nossa, lá, não estão trabalhando, tá atrasando as coisas. Então, a gente queria fazer esse teste sem comunicar ao cliente, até porque, para o cliente, o atendimento continua de segunda a sexta normalmente, para ver se teria alguma repercussão. Então, passados esses 3 meses, eu comecei a conversar com os clientes e perguntar: ah, como que tá? Tá tudo bem? O que que você está achando? Como que tá os prazos? Apesar da gente saber que a gente estava cumprindo todos os prazos e o cliente, não, tá tudo certo. E aí sim, eu então levei, ó, a gente tá fazendo isso há tanto tempo e agora vai ser uma rotina da agência. E foi muito legal, assim, os clientes abraçaram, né? Não afeta eles de maneira alguma, mas acharam bem interessante. E o feedback legal de um dos clientes foi que eu lembro dessa época, é que eles falaram assim, ai, nossa, a gente nem percebeu. Sim. Então, pra gente Foi uma surpresa, né, pra eles. foi incrível, assim, né? Que era esse Porque objetivo, era esse né? o objetivo. O cliente não perceber nada É. de diferente. E a gente continuou entregando tudo, então. E conseguindo folgar um dia na semana, então, assim, perfeito. Muito bom. E é legal que é qualidade de vida em casa, qualidade de vida no trabalho, trabalha todo mundo mais feliz. Sim. Então, é aquela coisa, é retenção de talento também na agência, porque isso, para mim, é um ponto importante. Todo mundo fala de remuneração, tudo, mas a remuneração não é tudo hoje em dia. Então, assim, a qualidade de vida, é você ter abertura para fazer coisas, tempo para você ter de qualidade com a família, ir mais feliz para o trabalho. Então, Sim. é algo que completa, né? Sim. E como, para finalizar, né, como que a gente sabe que a nossa produtividade, se não manteve, até aumentou, né? Porque a gente controla tudo por prazos. Então, a gente trabalha na agência com aquele software que eu falei. Lá a gente coloca os jobs e aí a gente coloca um prazo e aí é entregue naquele prazo combinado. Então, os prazos não mudaram. Então, eu vou dar um exemplo. Uma coisa que a gente normalmente já fazia em 5 dias, continuou fazendo em 5 dias. Então, é nesse ponto que a gente percebe, né, que não teve queda de produtividade, pelo contrário. E é o que a Mônica falou, é questão de se organizar. A gente não é produtivo o tempo todo, ninguém é. Então, a hora que você diminui um dia ali, você acaba tendo mais foco, isso pelo menos para mim. Você acaba tendo mais foco naqueles 4 dias, porque você quer fazer aquilo acontecer para você também ter um dia a mais, e você acaba sendo mais produtivo naqueles 4 dias do que você seria em 5, né? Então deu muito certo. É uma recompensa imediata, né? É. Eu sei que se eu correr hoje, na sexta, eu vou folgar tranquila. É verdade. E é isso, gente. Então, esse foi o nosso primeiro episódio aí do podcast para ontem. Foi um quadro dos bastidores da Res. E fiquem ligados que a gente vai ter diversos outros quadros aí. Obrigada. Tchau! Hundred